Sabe quando um crime começa em um país, mas o resultado acontece em outro? Fica a pergunta: onde afinal o crime aconteceu? Esse é um verdadeiro quebra-cabeça jurídico, e a lei brasileira tem umas respostas bem interessantes para isso. Vamos desvendar essa história agora. Para a gente começar, vamos pensar num cenário bem concreto. Imagina só, o disparo acontece aqui no Brasil, mas a vítima ferida consegue atravessar a fronteira e acaba morrendo lá no Paraguai. E aí, qual país tem o direito de julgar esse crime? Essa pergunta é fundamental para a gente entender como a nossa lei penal se aplica no espaço. E para responder isso, a gente precisa começar pela regra mais fundamental de todas, a base de tudo, o princípio da territorialidade. À primeira vista, parece super simples, né? O artigo 5º do nosso Código Penal diz basicamente que se um crime acontece dentro do território do Brasil, a lei que vale é a brasileira. Faz todo sentido. É a base da soberania de qualquer país. Mas, como a gente vai ver, é nos detalhes que a coisa fica complicada. E é exatamente aqui que a história começa a ficar mais interessante, porque a pergunta é: o que a lei considera como território nacional? Será que é só o chão que a gente pisa? A resposta é não. A lei expande essa ideia de um jeito bem surpreendente. Pois é, a lei enxerga o nosso território de duas maneiras bem diferentes. E para entender como as fronteiras legais do Brasil se esticam, a gente precisa entender essas duas visões. Então, vamos lá. A lei penal brasileira trabalha com dois conceitos principais. O primeiro é o território físico, que é aquele mais óbvio, mais intuitivo. O segundo é o território jurídico, que é uma espécie de extensão legal, que a gente também chama de território por equiparação. Ok, o território físico é exatamente aquilo que vem à nossa cabeça. O solo, o que está embaixo dele, ou seja, o subsolo, nossos rios, lagos e também uma faixa do oceano que pertence ao Brasil, além, claro, do espaço aéreo que fica logo acima de tudo isso. É basicamente a dimensão geográfica do nosso país. E aqui tem um detalhe técnico bem interessante. Essa faixa de mar, que é o nosso mar territorial, se estende por 12 milhas náuticas a partir da costa, da linha de maré baixa. É uma definição super precisa que está na lei e que marca exatamente onde a nossa fronteira física termina no oceano. Mas agora vem a parte em que a lei mostra como ela pode ser flexível. O conceito de território jurídico, ou por equiparação, basicamente diz o seguinte: para fins legais, o Brasil pode se estender para muito além das suas fronteiras físicas. É como se fosse possível levar um pedacinho do Brasil junto para outros lugares. Quer um exemplo? Um navio da Marinha Brasileira ou o avião presidencial são considerados território brasileiro, não importa onde eles estejam no mundo. E a mesma regra vale para navios e aviões comerciais com a bandeira do Brasil, desde que eles estejam em alto mar ou no espaço aéreo internacional. E olha que interessante, a regra também funciona ao contrário. Uma aeronave privada de outro país que pousa aqui ou um navio privado estrangeiro que atraca num porto brasileiro também ficam sujeitos à nossa lei. Isso tudo ajuda a gente a entender que, para o direito penal, território é tanto um lugar físico quanto uma condição jurídica. Certo. Agora que a gente já entendeu bem o que é território, tanto físico quanto jurídico, vamos voltar para a nossa pergunta lá do início. Vamos ver como a lei resolve, de fato, o problema dos crimes que atravessam fronteiras. Bom, esse tipo de crime tem até um nome técnico. São os crimes à distância. A ação, como o disparo da arma, acontece em um lugar, mas o resultado, a morte, por exemplo, acontece em outro, totalmente diferente. Foi exatamente para resolver esse tipo de situação que a lei precisou criar uma solução especial. E a solução que o nosso Código Penal encontrou é, na verdade, brilhante. É a chamada teoria da ubiquidade, que está no artigo 6º. Ubiquidade é uma palavra que parece complicada, mas só quer dizer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Para a lei, o crime não aconteceu em um único lugar. Ele aconteceu nos dois, tanto no lugar onde a ação começou, quanto no lugar onde o resultado final aconteceu. Então, finalmente respondendo à nossa pergunta inicial, o crime aconteceu tanto no Brasil, que foi onde o tiro foi disparado, quanto no Paraguai, que foi onde a morte aconteceu. E o que isso significa na prática? Que ambos os países podem ter o direito de julgar o caso. É uma forma de garantir que a justiça não se perca ali, bem na linha da fronteira. E o que deixa essa teoria ainda mais poderosa é que ela não cobre só onde o resultado aconteceu, mas também onde ele deveria ter acontecido. Pensa nesse outro exemplo, uma bomba enviada pelo correio para o Brasil. Mesmo que ela seja desarmada no meio do caminho em alto mar, a lei considera que a tentativa de crime aconteceu no Brasil, porque era o destino final. Tá, mas por que toda essa complexidade? Por que não escolher um lugar só e pronto? A razão por trás de tudo isso é fundamental para a própria ideia de se fazer justiça.
A doutrina jurídica, ou seja, os estudiosos do direito, são muito claros sobre isso. O principal objetivo dessas regras todas, em especial da teoria da ubiquidade, é muito simples: evitar o que eles chamam de lacunas de impunidade. Em outras palavras, a lei cria uma espécie de rede de segurança jurídica. A ideia é que nenhum crime caia num limbo, num abismo entre duas nações, só porque começou num lugar e terminou em outro. A justiça precisa ser capaz de alcançar o ato, não importa onde ele comece ou termine. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Hoje, no mundo digital, as fronteiras físicas quase não existem mais. Então, como essa ideia de território vai se adaptar? Pensa num crime que começa num computador no Brasil, passa por servidores em 10 outros países e atinge vítimas no mundo todo. Essa é, sem dúvida, a grande pergunta para o futuro do direito.